Nossas boas-vindas a todos vocês a mais um Diálogo Espírita. Posses, empréstimos e concessões, eis o título do nosso tema livre de hoje. De tudo que desfrutamos na vida, o que realmente nos pertence? Será que algum dia a gente já parou para pensar sobre isso? Nós vamos citar aqui algumas coisas e vocês vão pensando aí. Dinheiro, inteligência, poder, família, beleza, tempo. Há outras que nós veremos na sequência. A discussão aqui vai nos levar, no mínimo, a uma postura de mais humildade perante a vida, perante nós mesmos e principalmente perante Deus. Essa atitude não diminui em nada a nossa necessidade ou motivação para as conquistas pessoais, ou ao menos de usufruir de maneira digna os empréstimos, créditos e concessões que recebemos. A realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, Diálogo Espírita número 463, está no ar. Amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre posses, empréstimos e concessões. E alguns conceitos pertinentes aí também, conectados com esses três aí. Bom, eu coloquei na abertura já sobre isso. Alguns temas que a gente elegeu aqui para a gente dar uma analisada rapidinho. Eu vou começar aqui com a Andréia. Do meu lado esquerdo está a Rose. Mas, Andréia, dinheiro, como é que você classificaria? Recursos materiais a gente está falando, né? Seria o quê? Seria uma concessão, um empréstimo, um crédito, uma posse, o quê? Bem, me corrijam se eu estiver errada, tá bom, Rose? Eu a Rose entende. A Rose entende dessa parte jurídica. Assim, na minha opinião, me parece um empréstimo, né, que Deus nos concede para que a gente consiga utilizar essa energia que o dinheiro traz para a caridade, para a educação, para o auxílio ao próximo e menos para meios egoísticos, né? Que é querer enriquecer, passar os outros para trás, né? No português mais comum, né? Popular, e que a gente consiga, então, utilizar esse empréstimo para fazer o bem. É muito importante fazer essa diferenciação, né? Porque existe essa cultura que ter dinheiro, ou que a pessoa que enriquece, ou a pessoa que tem muito dinheiro, não é correto, ou ela estaria fazendo um mau uso desse dinheiro sempre. Isso não é correto, porque a lei do progresso faz com que essas pessoas que movimentam essas grandes fortunas também possam auxiliar com a educação, com a saúde, com tantas coisas maravilhosas que vão beneficiar os outros. Especialmente se foi adquirido esses recursos de maneira honesta, à custa do trabalho, exato, do suor do rosto, como se diz, né? Exato. Inteligência, Rose, como é que você classificaria? Deus dá inteligência para o ser humano? Não, a não ser em estado latente, né? Ele nos criou simples, ignorantes e com a capacidade de desenvolvermos a nossa inteligência sobrepujando o instinto. Ela é uma aquisição nossa, de acordo com as leis divinas, feita ao longo dos milênios. O que nós podemos pensar a respeito da inteligência? Se ela fosse uma posse, ela seria nossa para nós usarmos da maneira que nós quiséssemos e usufruirmos dela. Não é assim que Deus nos concedeu a inteligência, nem foi livremente, nem sem consequências. Junto com o dom da inteligência vem a responsabilidade de bem utilizá-la para o bem comum, para o progresso daqueles que nos cercam e não apenas de forma egoística. Senão o que acontece? A gente reencarna privado dela, não por castigo, mas por necessidade de aprendermos a valorizá-la e usar para o bem. Então a inteligência seria para mim mais uma concessão. Não é alguma coisa que Deus nos cede temporariamente e que nós temos que devolver como um empréstimo, mas é uma concessão, um talento que nós recebemos de Deus pela possibilidade de o desenvolvermos ao longo das reencarnações e de utilizá-lo para o bem.
Inteligências alertam-nos os espíritos, né? Na nossa terra aqui ainda é muito limitada. A pessoa que sabe muito, é muito sagaz, é capaz de tomar decisões rápidas. Se ela tiver um problema de saúde grave, o próprio processo de envelhecimento, isso some. Mas o espírito, no grau de inteligência que ele já atingiu, não retroage. A inteligência da mente, do corpo espiritual, da própria forma mental, do princípio espiritual, em suma, é permanente. Ele atingiu um estágio como qualidade própria, ele mantém, mas com a condição de usá-la bem. No homem encarnado, porém, ela depende do cérebro para se manifestar. E é por isso que no homem encarnado ela é uma concessão. Ela depende de circunstâncias externas e tem que ser bem utilizada para darmos boa conta da concessão que transitoriamente nós temos. Considerando que, de qualquer maneira, você colocou lá que a gente recebe de Deus potencialmente e que, né, o nosso trabalho vai contribuir para o desenvolvimento desse talento. Como, né? de qualquer talento. Como de qualquer outro. Então temos que trabalhar para desenvolver mais essa inteligência. É uma das duas asas, como nos diz Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, da evolução humana, o moral e o intelectual. Família. A família é uma concessão também. Eu acredito que sim. Vejam se vocês concordam. Porque a família, Deus permite que nós tenhamos determinado grupo familiar, que nós precisamos desenvolver potencialidades, que nós precisamos aprender, passar pelas provações, aprender com aqueles entes queridos ou não, que tivemos dificuldades em vidas anteriores e que nessa vida nós formamos esse grupo familiar para que então esse berço possa nos auxiliar, né, na nossa evolução moral. Você acha que a família é um privilégio, então? Eu acho que é uma conquista daquele espírito também, de certa forma, não é verdade? Porque nós também vamos conviver com pessoas queridas, né? A família não vai ter só pessoas que nós tivemos desacordos e desafetos em vidas anteriores. Também viemos ao lado de pessoas que temos afinidades, até porque senão sentiríamos uma pessoa totalmente excluída daquele núcleo, não é? Então, de certa forma, também é um privilégio daquele espírito poder vir com alguém, pelo menos uma pessoa ou duas querida naquele âmbito ali, né, familiar. Assim, complementando um pouquinho, em termos de família principalmente, a gente não pode fechar muito o conceito, né? Eu acho que há casos e casos. Casos em que um indivíduo é inserido num lucro familiar por merecimento, para desenvolver, às vezes, um gênio aí, por exemplo, reencarna lá no meio de músicos, uma família de músicos ou pintores, já está direcionado e é mérito dele e tal, para dar continuidade. Outras vezes é uma necessidade. Exato. E às vezes é a necessidade da família que tem aquele novo membro, né? Então acho que é bastante dinâmico e há várias situações que podem ser analisadas. Os romances espíritas, não só, mas eles também nos ensinam muito sobre essas relações familiares em situações diversas. Tempo. Empréstimo, concessão, posse. Ai, eu mereço. Esse é difícil, Rose. O tempo realmente, né, ele é nosso para usar. Usarmos de que forma? Ele é variável conforme os mundos. Alguns dizem que para quem se movimenta extremamente rápido ou nem se movimenta, tempo não existe. Mas, de qualquer maneira, ele é a sequência dos fatos, pelos quais nós passamos um sentido linear na nossa vida. E nos quais, vivenciando esses fatos, nós adquirimos a experiência que vai formar a nossa personalidade de espíritos imortais. Ao longo das reencarnações, adquirimos sabedoria e amor. Então, o tempo é uma concessão de Deus. E, ao mesmo tempo, é uma posse transitória nossa para bem usá-lo. Nós não devolvemos o tempo, mas nós temos que empregá-lo bem, porque somos responsáveis pelo seu uso. E o primeiro beneficiado com o uso bom do tempo somos nós mesmos, porque adquirimos a experiência e a sabedoria, que é a finalidade da sequência de fatos que para nós constitui esse tempo,
que se arrasta, que é vagaroso, que em planos espirituais corre de forma diferente, como a gente tem relatos e nota, né, até eventualmente. E para nós ele é o quê? A possibilidade de adquirirmos sabedoria e amor. Tudo que fuja a esse programa é desperdício de tempo. Então ele é uma concessão da qual nós temos que nos servir para o nosso progresso espiritual, para vivermos bem. E uma coisa muito importante em relação ao tempo, no meu conceito, fundamental, é que a maioria de nós, por ingenuidade, por falta de conhecimento ou por transtornos até de personalidade, vive muito no passado, né? Na depressão, às vezes, ou muito no futuro, na ansiedade. E nós não vivenciamos o tempo presente. Deus nos criou para satisfação, para alegria, no sentido da alegria permanente, daquilo que fica conosco como espíritos imortais. Então, valorizar o tempo presente, sentir o que nos acontece hoje, fruir do sabor da fruta que a gente come, da música que a gente ouve, é usar bem o tempo também. A nossa vida material, a gente tem chamado a atenção aqui com frequência sobre a importância de vivermos, bem empregarmos muito bem cada minuto. A gente pode fazer muita coisa em um só minuto. E só existe o presente, Antes de nós irmos né? para o intervalo, quero que você fale um pouquinho sobre saúde. Saúde, nosso bem mais precioso. Não é verdade? Eu acho que é uma concessão também. Vai nessa mesma linha de raciocínio que errou. Não tem um pouco de mérito também? Tem também. É uma mistura, então. Acho que sim. Isso confunde. Porque não é um presente, senão Deus seria injusto, né? Se fosse só uma concessão, por que ele concederia para uns a saúde e para outros a doença? Então tem muito a ver com a lei de causa e efeito de vidas passadas. Desculpa me intrometer um pouquinho, só para mostrar um pouquinho do meu entendimento, né? Que tem a ver com isso aí. É uma concessão, acho que é quase o caso da família. Né? Mais ou menos a mesma situação, a saúde também. Mas tem muito bandido, né, que tem uma saúde de ferro, escapa da polícia, ninguém pega, tem uma força tremenda. São coisas que precisam um outro momento para a gente explicar. Deixa eu fazer o remate. Tá. A saúde, então, ela seria essa integração do nosso bem-estar, tanto psicológico quanto bem orgânico, né, esse equilíbrio orgânico e também econômico. Porque, veja só, se a gente mexer nesses três fatores, os três têm que estar em equilíbrio, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, inclusive. Que se a gente não tiver, por exemplo, ausência de doença física, não significa paz e saúde. Bem isso. Não é? E pode ter patologia mental. Pode ter patologia mental. A patologia mental tira a paz daquele e ele provavelmente vai também adoecer fisicamente. Não é? Então, esse equilíbrio desses três fatores faz com que nós saibamos que temos ou não saúde. Mas isso não é uma regra, tudo ou nada, né? Porque estamos aprendendo e como daí você trouxe, é um mérito também, porque se nós cuidarmos da nossa saúde, Emmanuel fala isso num dos livros, né? Ele fala, a saúde é como o nosso corpo é como um instrumento, como uma enxada, né? E se você cuidar bem desse instrumento... Não pode nem enferrujar e não pode também ficar dando enxadada em pedra, porque senão também arrebenta, você vai cuidar dela, desse veículo. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguidinha para falar de beleza, poder, fama e cultura. Até já. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, conexões físicas entre nós e Deus. O meu, o seu, o nosso karma. No editorial, nossos natais pós-pandemia. O ponto de Deus no cérebro humano e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Estamos de volta com o tema livre de hoje, falando sobre posses, empréstimos, concessões, créditos. Deixe o termo que se quiser para essas coisas todas aí. E vamos falar aqui agora então sobre beleza, é isso? Com você. Beleza, em que sentido? No sentido físico, material, de estética do ser humano. Porque beleza é um conceito bastante amplo, mas nós arte, vamos ficar hoje... a proporção áurea, o universo que Deus criou. Deus nos criou para o belo. Só que não para o belo provisório, né? A beleza humana, ela tem 2 milímetros, 3. É a espessura da pele de cada um.
Tirem a pele de uma pessoa mentalmente, né? Não sobra a beleza que engana os nossos olhos. Nós somos átomo por espaço. Então, a carga elétrica que nos forma, que nos dá uma aparência transitória de beleza, é uma coisa que não é permanente. A verdadeira beleza, né, seria aquela que pode ser permanente, que não é a material. Entretanto, ela é de Deus. Ela é uma concessão que pode ser usada para o bem. Nos agrada como criaturas humanas vermos uma pessoa que se cuida, que se torna agradável na aparência. Mas a ideia da beleza ela é boa como servidora, para a gente se sentir bem, se sentir confortável, ter uma apresentação que decorre da autoestima, do cuidado pessoal. Mas é um péssimo, péssimo senhor. Se você se escraviza à procura, à manutenção e à ideia da beleza, sem entender que ela é provisória e que a verdadeira beleza é espiritual, você voluntariamente perde o seu ensejo de progresso, de aquisição de valores permanentes, em busca de uma coisa que é transitória, que é fugaz, que não vai ficar conosco nem até o fim da vida. Então, entender essa impermanência é muito importante quando nós pensamos no conceito de beleza, que é boa, que é de Deus, que deve ser usada com responsabilidade para o bem, que deve nos alegrar, né? A gente fica feliz quando vê uma criança bonita, rindo, brincando, saudável, né? Faz parte da nossa reação de filhos de Deus sermos sensíveis à beleza, mas sem nos escravizarmos a ela. Com um detalhe aqui que eu não posso deixar de mencionar, que a Andréa colocou em off, muito oportuno. O padrão de beleza, o conceito de beleza é bastante diversificado. Então, às vezes, tem um ditadinho, né, que fala que quem o feio ama, bonito ele parece. Vocês conhecem. Exato. É bem antigo isso aí, mas é uma grande verdade. Olha Madre Teresa, né? Era linda, Chico Xavier. Poder. Muito, concessão. Muito importante. Na verdade, eu acredito que é concessão. Né? Na verdade, a pessoa, ela é assim como o dinheiro, assim como a beleza, ela recebe a possibilidade de exercer o poder, mas com a maior responsabilidade possível. Né? Chico Xavier dizia uma frase muito interessante, que eu não vou lembrar qual livro deles, qual livro que estava, mas ele dizia assim: tenho visto políticos em estado lastimável no mundo espiritual. Ele trazia isso. E a gente consegue entender, então, eu tenho poder, eu atingi esse patamar, eu cresci, eu busquei, eu estudei, eu me programei para isso, mas eu tenho a responsabilidade com esse poder. Então, da mesma forma que o dinheiro, que serve muito bem à lei do progresso, o poder também, né? Fora o poder de influenciar pessoas, eu acho o poder mais fundamental e mais valorizado. Eu só queria fazer uma observação aqui, André e a Rosa, em relação ao poder, que a gente tem para nós o conceito do poder, principalmente de políticos aqui no nosso país. É bom pesquisar um pouquinho como as coisas ocorrem lá fora, em países, principalmente países escandinavos, onde ministros da Suprema Corte, primeiro-ministro, vão trabalhar de bicicleta, não tem ou de metrô, não tem regalia, um salário compatível para o seu padrão de vida, não tem N funcionários. E, infelizmente, nosso meio, a nossa política é um cancro. Mas é bom lembrar que poder tem muitas pessoas lá fora que exercem com muita dignidade e com muita competência. A esses Deus com certeza compensará. Bom, fama que é o penúltimo item. Poder depois fama, meu Deus. Para mim, a questão da fama, ela é retratada, que souberam lidar com a fama, pelo menos em teoria, embora o povo fosse um povo violento, despótico, guerreiro, né, opressor, foi o povo da Roma Antiga. Eles faziam aquelas procissões do triunfo, né, dos generais vitoriosos, como aqueles generais dos povos inimigos subjugados. Não eram exemplos de moral de forma alguma, mas tinham alguma sabedoria dos antigos, porque um escravo do lado do general vencedor, né, no triunfo, ia dizendo ao ouvido dele: memento mori, memento mori. O que quer dizer isso? Lembre-se que você vai morrer. Para que ele não ficasse vaidoso, nem convencido com o próprio triunfo. Nós deveríamos fazer isso conosco mesmo, né? Lembrarmos quando, se porventura atingirmos pequenos degraus de fama. A
fama, para mim, é o único deles que definitivamente é empréstimo. É muito transitório, acaba rápido e você é famoso num dia, mas se você for fiel à sua consciência, no outro dia você é execrado. Exemplo disso, Jesus. Jesus foi aclamado na entrada de Jerusalém, colocaram um tapete de verdura para ele passar. O que ele fez? Escolheu um burrico. Já imaginaram um homem alto, montado num burrico? Devia ficar ridículo, né? Com as pernas penduradas, quase batendo no chão, com certeza. E triste. Por quê? Porque ele sabia que dali a pouco aquele mesmo povo ia crucificá-lo. Então, fama é transitória, mas pode ser usada por bem, é uma responsabilidade, porque com a fama você consegue angariar recursos e promover boas obras. Essa é a melhor utilidade que eu vejo. E de novo que você falou antes. Enquanto durar. E de novo que você falou antes, que é influenciar pessoas. Imagine gente famosa, quando ela abre a boca e diz alguma coisa, tanto para o bem para o mal, quanta repercussão tem. Essa é a grande responsabilidade que essas pessoas têm, inclusive os das redes sociais, tal dos influenciadores. Exato. O nome já diz tudo. Mas eles não têm a menor ideia do conceito de moral, o que eles estão fazendo da vida. Não, mas tem muita gente boa, com fama, que faz obras fantásticas. Só deviam lembrar, memento mori. Vamos todos nos enganar. O último item premiado aqui a Andréia para falar sobre cultura. Empréstimo, crédito, concessão, o que é? A cultura, ela é adquirida também. A gente batalha para Mérito, ser né? culto, mérito. E está ligado àquele conceito de beleza que a Rose trazia anteriormente, que era essa beleza que Deus traz no universo, a beleza das coisas, né? Cultura é esse dom que nós temos de buscar o belo também, o que nos inspira, né? Ligado para mim, é a parte mais bonita, porque se um povo tem cultura, ele é educado, ele vai tratar bem o outro, ele é empático com a situação alheia. Né? Porque cultura entra um monte de coisa, né? Exato. Entra, por exemplo, conhecimento de artes, mas entra conhecimentos em geral, sobre todos os ramos de conhecimento, tudo aquilo que você puder saber a respeito de vários assuntos, não superficialmente, não só aquele verniz que se quebra no primeiro momento, né? Eu acho. Tem que ter sabedoria e, mais que isso, tem que ter uma cultura espiritual também, porque o povo alemão, meus antepassados diretos, Reichmann, né? Convenceu-se com Hitler que era superior aos outros, e era um berço da cultura mundial naquela época. Então a cultura mal conduzida leva ao desatino. A cultura sem bondade, não é? Sem espiritualização. Sem espiritualidade. Sem finalidade também. Exato. Porque você só aprende só para você, né, e guarda aquilo com você e às vezes é snob, porque eu sei, porque eu faço, porque eu sei de títulos, esse negócio de muito diploma na parede, né? Então, às vezes, que uso que ele faz daqueles diplomas? Mas é maravilhosa a cultura, só que tem que ser bem usada. Bem usada. Não se sobrepor. Estão nos avisando aqui, Rose, que tem 1 minuto para você encerrar o programa. Mas 1 minuto só mesmo. Eles estão me avisando agora. 1 hora é fácil, 1 minuto é difícil. Só tem 50 segundos agora. O que nós temos que lembrar? Todos os dons da vida, empréstimos, posse, concessão, seja o que for, eles só são nossos. Se nós os adquirimos a duro esforço, se somaram a nossa experiência espiritual, são permanentes, não vão ficar na apreciação humana apenas, e são usados por bem. Porque Deus criou um universo de perfeição e harmonia em que nós temos um papel insubstituível a desempenhar. Ele nos criou como copartícipes da sua criação. Ele não vem estender os braços à humanidade sofredora, não vem socorrer a criança diretamente, ele inspira pessoas para fazerem isso. Então, usarmos todos os nossos dons para servir ao progresso humano com generosidade é o programa divino para nós. Muito obrigado pela audiência, grande abraço para vocês, segue o nosso programa e o Tema Livre volta na semana que vem. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.
Olá! Hoje no quadro O Espiritismo Responde, recebemos a seguinte indagação: por que não podemos participar das reuniões mediúnicas? Queridos amigos, estimados irmãos em Jesus, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos aconselha a fazer as reuniões em pequenos grupos em decorrência das dificuldades das reuniões com um grande número de pessoas por conta das vibrações, das sintonias vibracionais e da harmonia de pensamento. Imaginem vocês como é complicado, difícil mesmo, de manter a harmonia num local onde várias pessoas adentram e ali nós vamos encontrar os mais diversos sentimentos e pensamentos. Pessoas desequilibradas, em desespero, que não têm condições muitas vezes de ouvir certas respostas às questões feitas. Uma reunião, ela é um ser coletivo, ou seja, ela é composta por todos que dela fazem parte. E a qualidade, a seriedade desta reunião depende justamente dessa harmonia em que há entre aqueles que daquela reunião fazem parte. Não é porque uma reunião mediúnica deva ser sigilosa. Não, não é isto. Mas uma reunião espírita, qualquer reunião espírita séria, precisa que seus componentes estejam em harmonia, que tenham estudo, conhecimento, para que o comunicante possa trazer as suas necessidades, possa trazer ali respostas às indagações e nenhum abalo cause àqueles que estão presentes. A reunião é feita não somente pelos médiuns, mas é de responsabilidade de todos que ali estão. É por isso, queridos amigos, que uma reunião necessariamente aconselhada, dirigida, coordenada por um pequeno grupo de pessoas. A seriedade do assunto que ali é tratado. Muitas pessoas que adentram as reuniões públicas não teriam condições de receber as informações pela sua instabilidade emocional e dariam um trabalho imenso à equipe espiritual que coordena a atividade. Sim, a equipe espiritual está ali, está auxiliando, está fazendo o seu trabalho, mas é de responsabilidade dos médiuns e de todos que dela fazem parte a sua qualidade, as características daquela reunião. É por isso, queridos amigos, que uma reunião mediúnica deve se manter em pequenos grupos. Esperamos ter colaborado com a indagação do colega, do amigo que nos enviou o questionamento. Um abraço e uma ótima semana a todos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.